Hoje a aula é fonte de energia, beleza? Então a gente vai falar sobre fontes de energia. Quem tem mensagem ainda apareceu aqui. Fonte de energia, então, vamos lá. A gente vai falar um pouco da matriz energética, tanto no Brasil quanto no mundo, né? Então a gente vai ter principalmente a divisão entre fontes de energia renováveis e fontes de energia não renováveis, né? As renováveis, aliás, as renováveis são aquelas fontes que são, na verdade, né, que são reconstituídas ao longo do ano. Elas se renovam num curto espaço de tempo, né? São as energias renováveis, como o nome diz, energia solar, energia hidráulica, energia eólica, energia das marés, né, do mar, e energia da biomassa, da queima de plantas. Tudo bem? E as não renováveis demoram muitos milhões de anos para se formar. E a gente tem principalmente os combustíveis fósseis, como o carvão e o petróleo, e os minerais energéticos, né, como o urânio, por exemplo, que vai servir para a energia nuclear. Tudo bem, gente? Deixa eu ver se eu consigo fazer de novo aqui para poder mediar a aula no celular, porque eu estou com o PowerPoint aberto na tela inteira, e aí eu não consigo ver o fórum. Pronto. Acho que agora tá bom. Mensagens. Agora eu consegui. Tá tudo ok, né, gente? Com o fórum, com a aula. Vamos continuar. Agora eu consegui entrar e eu vou conseguir mediar pelo fórum, ver as dúvidas de vocês no fórum. Beleza? Então vamos continuando. Aqui a gente tem a matriz energética do Brasil, né? A matriz energética do Brasil. Minha cachorrinha tá miando aqui. O que foi, Malu? Calma, calma. Aqui a gente tem a matriz energética do Brasil e do mundo. Então a gente tem aí, ó, no Brasil essa primeira, no mundo essa segunda aqui. Então a maioria da produção energética do Brasil é de energia renovável, né? Não, aliás, é de energia não renovável, 36,5% é de petróleo. A segunda maior vai ser de energia renovável, principalmente através da hidráulica, mas também a gente tem o biodiesel, né? Então a gente tem 29% de energia renovável, sendo aqui 12,6% de hidráulica, biomassa renovável, café-cana, milho, madeira e outros, que é o nosso etanol, né? Então é o programa Proálcool aí, foi desenvolvido no Brasil a partir dos anos 70. Tudo bem? 5,5% de carvão mineral, 12,3% de gás natural, 1,5% que é esse amarelinho, de nuclear, né? O Brasil tem as usinas nucleares de Angra 1, Angra 2, em construção Angra 3, no Rio de Janeiro. Tudo bem? E aí 1,7% outras fontes de energia. Tá? Mas ainda a gente tem 55,8% de não renovável e 42,5% de renovável, né? Mas a gente meio que está equilibrando isso. O Brasil vem cada vez mais investindo em energia renovável. Em comparação no mundo, o mundo tem 85,5% da sua matriz energética não renovável, né? Então, 31,5% de petróleo, 27% de carvão, 22,1% de gás, 4,9% de nuclear, 1,8% de outros e apenas 12,7% de energia renovável, que seria hidráulica, né, hidrelétricas, e a questão da biomassa, de programas de álcool, de etanol. Tranquilo? Tudo bem até aqui, gente? Alguma dúvida? Falem no grupo ou podem ligar o microfone. Tudo tranquilo, tudo bem, por enquanto não. Beleza. Então, próximo slide, a gente vai começar a falar agora das não renováveis, começando pelo carvão. Então, a gente tem algumas imagens aí, né, de Minas
de carvão. Então, o carvão é uma substância sólida de origem orgânica e vai resultar das transformações, né, das camadas de matéria orgânica no solo. Vocês já viram solo com a Ana? Ou geologia? Sim, ontem. Ah, legal. Então vocês viram como que o solo é formado através das camadas, né? Então a gente tem a rocha e as camadas vão se depositando uma acima da outra. É assim que o carvão e o petróleo vão ser formados. Então a gente tem a rocha, a camada orgânica vai ser depositada e isso vai, as camadas dos solos vão sendo depositadas uma em cima da outra. A gente vai ter a estratificação e aí com base na temperatura do solo e na pressão que essa força, né, que essa compactação das camadas exerce em cima dessa matéria orgânica, ela vai ser transformada organicamente e vai virar carvão, ou petróleo, ou gás natural. Tudo bem? Voltando aos slides, até 1750, a gente vai ter. O carvão vai ser a principal, né, matriz energética até 1750, vai ser a principal matriz energética da primeira revolução industrial. Né? Então, o que aconteceu na Inglaterra, a Inglaterra vai usar muitas suas reservas de carvão para conseguir ter uma produção maior na primeira revolução industrial. Vai ser uma grande revolução na questão da indústria e nos transportes também. A gente tem os primeiros carros funcionando a vapor, né, a queima de carvão, né, como se fosse um pequeno forninho dentro dos automóveis, né, muito incipiente no começo da indústria automobilística, né, mas a gente tem principalmente os trens, né, os trens movidos a carvão, nessa primeira parte aí do uso do carvão como principal matriz energética no mundo. Até 1950, 60% ainda da matriz energética no mundo era o carvão. Em 90 caiu para 30, em 2000 caiu para 24. Hoje a gente vive, né, a sociedade do petróleo, basicamente a principal fonte de energia hoje é o petróleo. As reservas podem durar até 220 mil anos, então assim é uma matriz não renovável porque estimativas dão de que essas reservas vão acabar e vão acabar nesse curto espaço de tempo, mas assim, lembrando que ela demora milhões de anos para se formar de novo, né? Então elas acabam para a gente e daqui a milhões de anos que vão se formar novas reservas de carvão. A gente não vai usar isso, a gente não vai conseguir ver isso. Tranquilo? Grande produção, a produção de petróleo é responsável por grande produção de calor, né? Empregado principalmente hoje na siderurgia e na produção de eletricidade em alguns países do mundo que não tem tanto investimento assim em hidrelétricas ou em energia nuclear. Né? Hoje as principais fontes de energia, tirando o petróleo, para gerar energia elétrica para dentro das nossas casas, para dentro das indústrias, ou é hidrelétrica, né, ou é energia nuclear. A França, por exemplo, mais de 98% da matriz energética da França é de energia nuclear. Tudo bem? Só que o carvão, né, a produção do carvão e o trato do carvão ele vai danificar muito o meio ambiente, né? São muitos impactos ambientais que o carvão causa. Passando então, a gente vai para o petróleo. O petróleo também vai ser essa substância orgânica, né, de origem orgânica, tem o mesmo processo de formação que o carvão, então, né, camadas, e aí vai depositando, então a gente vai tendo isso ao longo de milhões de anos. Pressão, temperatura, vai transformando quimicamente, organicamente, essa matéria orgânica, transformando em petróleo. Ele é utilizado há mais de 50 anos, 150 anos, aliás, né? E ele foi descoberto na primeira vez na Pensilvânia, nos Estados Unidos, em 1859. Né? Em 1928 vai ser criado o cartel das 7 irmãs do petróleo, que são as 7 maiores empresas de petróleo do mundo. Né? Então a gente tem a Standard Oil, a Exxon, a Texaco, a Mobil, a Gulf, a Standard, a Chevron, a Royal, a Shell e a British Petroleum, as 7 maiores empresas de petróleo do mundo, que basicamente comandam hoje a distribuição de petróleo no mundo todo. Beleza por enquanto? Se tiverem dúvida, o que seria um cartel? Na aula de economia, acho, de indústrias, eu falei um pouquinho disso. É que eu não gravei aula. Mas o cartel é quando empresas se juntam, né, para meio que controlar o preço do petróleo, né, ou o preço de um produto. Né? A gente vai falar da OPEP, né, Organização dos Países Exportadores de Petróleo.
né? A OPEP são alguns países do mundo, as maiores produções de petróleo do mundo, que vão meio que comandar a produção de petróleo. As sete irmãs, elas não comandam a produção, elas vão comandar a distribuição do petróleo no mundo, né? Mas o cartel é isso, quando as empresas se unem para controlar o preço da mercadoria. Tudo bem? Sim, beleza. Então, ainda sobre fonte de energia não renováveis, a gente tem essa característica, principalmente aqui na América Latina, que é a nacionalização das empresas produtoras de petróleo. Então, no México a gente tem, no Brasil a gente tem a Petrobras, na Venezuela a gente também tem, né, uma empresa do Estado, uma empresa estatal, isso que significa nacionalização, comandando a produção e a distribuição do petróleo no mundo. Em 1960, vai ser criada a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Esses países que fazem parte da OPEP, eles comandam 60% de todas as exportações mundiais de petróleo. Então a gente tem aí, ó, na América Latina, a Venezuela e o Equador. O Brasil não faz parte da OPEP, embora o Brasil hoje seja um grande produtor de petróleo, né? Então a gente tem na América Latina o Equador e a Venezuela. Na África, Angola, Nigéria, Argélia e a Líbia. No Oriente Médio, Arábia Saudita, Iraque, Irã, Kuwait, Catar e Emirados Árabes. Lembrando que ali no Oriente Médio vai ser onde a gente tem a maior produção, embora a Venezuela tenha a maior reserva, a maior produção é no Oriente Médio. A Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo, mas a maior produção hoje é no Oriente Médio, principalmente na Arábia Saudita. Beleza? Aí a gente tem as maiores reservas. Ó. A Venezuela tem as maiores reservas, com 303,3 bilhões de barris de petróleo. A Arábia Saudita vem em seguida, com 297,7 bilhões de barris de petróleo. O Canadá depois o Irã, Iraque, Rússia, Kuwait, Emirados Árabes, Estados Unidos, Líbia, Nigéria, Cazaquistão, China, Catar. E aí o Brasil lá com 13,4 bilhões de barris de petróleo. Isso aqui são reservas, né? Isso aqui é a quantidade de petróleo que os países têm, né? A quantidade de petróleo que os países produzem, né? Então o Brasil tem uma reserva legal, grande, mas ele não produz tanto petróleo quanto a Arábia Saudita, né? A mesma coisa com a Venezuela. A Venezuela tem a maior reserva, mas ela não produz tanto petróleo quanto a Arábia Saudita. Tudo bem? E lembrando também que reservas provadas dependem de inspeções dependem de inspeções geológicas. A gente tem que provar tudo que esse país tem. Por que o Brasil não faz parte da OPEP? Primeiro, ó, porque ela foi criada em 60, né? E aí o Brasil entra definitivamente no mercado de petróleo mundial a partir de 2012, né, 2014, quando a gente começa a extrair o petróleo do pré-sal. A gente vai falar do pré-sal. Tudo bem, Tainá? Deu para entender? Por que não? Beleza. Aí o petróleo no Brasil. Então, o Brasil ele já tinha algumas explorações de petróleo, um pouco incipientes. É claro que o pré-sal vai dar um boom. Então, a gente tem esse bloco aí, o BMS9, conhecido como bloco carioca, que fica nesse quadradinho que está aqui embaixo, né, que tem as reservas estimadas em 33 bilhões de barris de petróleo. Aqui nesse primeiro mapa aqui à esquerda, a gente tem, né, o pré-sal. Onde está o pré-sal? A gente tem a Bacia de Santos, a Bacia de Tupi, né, o Campo de Tupi, o Campo de Júpiter, e a Bacia de Campos, também entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. As maiores reservas do pré-sal estão entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Né? Mas essas quatro bacias, esses quatro campos, né, de petróleo, de Santos, o Tupi, o Júpiter e a de Campos, né, que são a maior reserva do pré-sal que a gente tem hoje. Beleza? E aqui no outro mapinha a gente tem outros campos de petróleo espalhados pela costa brasileira. Na Foz do Amazonas a gente tem uma bacia, no Pará, Maranhão, em Barreirinhas, no Ceará, Sergipe, Alagoas, Jacuípe, Jequitinhonha, Mucuri, e aí a gente já entra em Campos em Santos, que é o pré-sal. Beleza? A maior parte do petróleo é explorado, né, no mar no Brasil. A gente não tem tantas reservas no continente por causa da origem geológica. Né? O Brasil não está perto de placas tectônicas, não está perto de limites de placas, o nosso relevo geologicamente é um relevo mais estável, então as bacias estão no litoral, porque elas vão se formar através, né, do distanciamento da placa africana com a placa sul-americana. É assim que dá a origem, a principal origem do petróleo que a gente extrai no Brasil.
Crises do petróleo. Vamos lá, a gente teve algumas crises do petróleo, que é quando o preço do barril vai lá em cima, né? A gente teve em 73 a primeira crise do petróleo, que foi a guerra do Yom Kippur. Se a gente ver aqui no mapa, no gráfico, esse 1973 aqui embaixo, o preço do barril teve uma leve alta, né? Mas até o ano foi a maior alta que teve. Depois a gente teve mais altas, mas até 73 a gente tem uma leve alta do preço do barril do petróleo. O que foi a guerra do Yom Kippur? A gente vai falar um pouco de Oriente Médio, né? E aí eu vou falar mais da guerra do Yom Kippur. Mas para vocês terem uma ideia, foi um boicote dos países árabes, foi um boicote dos países árabes para com os países que apoiaram Israel na guerra do Yom Kippur, né? Yom Kippur é um feriado judaico, e aí a questão Israel-Palestina, que é bem complicada, né? Esses dois países que estão em guerra desde 45, a criação de Israel. Lembrando que a gente vai falar isso mais quando eu for falar de Oriente Médio, tá bom? Mas os países árabes atacaram Israel nesse feriado de Yom Kippur, né? E aí Israel não estava esperando esse ataque. Tanto que as forças egípcias e árabes conseguiram adentrar até 15 quilômetros no território do Sinai, né? Perto ali da fronteira da faixa de Gaza com Israel. Então, esses países árabes conseguiram uma grande vitória, embora depois Israel, com o apoio dos Estados Unidos, vai conseguir, derrotar os países árabes, e aí, em retaliação, os países árabes aumentam o barril do petróleo, né? Porque os Estados Unidos, aumentando o preço do barril do petróleo, os Estados Unidos não conseguem comprar tanto petróleo como ele comprava, né? Nem Israel. Então, essa é a primeira crise do petróleo, os países árabes aumentando o preço do barril, depois da perda da guerra de Yom Kippur. Tudo bem? Com Yom Kippur, em 73, foi uma retaliação dos países árabes, né, contra os países que apoiaram Israel na guerra. A segunda crise do petróleo é a Guerra do Golfo. A Guerra do Golfo aconteceu em 91, com a invasão do Kuwait pelo Iraque, né? Então, também vou falar disso na aula de Oriente Médio, tá? Estou dando uma geral. O Iraque invade o Kuwait, né? Lembrando que antes disso, né, o Iraque, com a ajuda dos Estados Unidos, entrou em guerra com o Irã, na guerra Irã-Iraque, porque o Irã teve uma revolução islâmica, e aí os Estados Unidos ficou com medo dessa revolução islâmica se espalhar pelo Oriente Médio. Então, com a ajuda dos Estados Unidos, o Iraque entra em guerra com o Irã. Depois da guerra do Irã-Iraque, o Iraque ficou muito destruído, e aí o presidente, que era o Saddam Hussein, ameaça invadir o Kuwait, porque ele fala que o Kuwait ele estava meio que barrando as sanções da OPEP para a produção de petróleo, e aí invade o Kuwait para conseguir esses campos de petróleo, né? O Iraque vai ser depois banido do Kuwait, com ajuda, né? Os Estados Unidos banem o Iraque do Kuwait, mas antes do Iraque sair do Kuwait, o Iraque queima todos os barris de petróleo do Kuwait, né? Então, isso fez com que o preço do barril crescesse muito. Em 91, a gente vai ter aqui, entre 90 e 97, a gente vai ter, já a partir de 90, a gente já tem outra alta do barril do petróleo. Tudo bem? E em 2008, a crise mundial, né, de especulação imobiliária que aconteceu nos Estados Unidos, também acaba fazendo com que o preço do barril do petróleo suba. Beleza? A gente tem esses três grandes marcos aí da alta do preço do barril do petróleo. É claro que hoje a gente também, hoje não, né, mas em 2011 a gente tem na Primavera Árabe um outro boom, né, do preço do barril do petróleo, porque a Primavera Árabe se dá no Oriente Médio, que é a maior produção, que é a maior região produtora de petróleo do mundo, né? Então por isso o preço do barril do petróleo subiu. Tudo bem com esses três momentos? Eu queria falar um pouquinho de hoje, né? A gente teve no começo do ano um movimento que foi um ataque de forças do Iêmen na Arábia Saudita, um ataque nas reservas de petróleo do Iêmen na Arábia Saudita. Essa é uma questão de atualidade. Eu vou falar um pouco disso quando falar de Oriente Médio também. Mas, assim, a Arábia Saudita é a maior produtora de petróleo do mundo. E aí o Iêmen ataca a Arábia Saudita, faz com que o preço do barril do petróleo caia, porque, né, a gente não vai ter produção.
Se não tem produção, a gente vai ter um menor preço do barril do petróleo. E semana passada não, 2 semanas atrás, a gente também teve uma negociação entre a Arábia Saudita e Rússia. A Rússia também é um grande produtor de petróleo. E assim, com a crise do coronavírus, a gente tem essa questão de menos transporte, né? Ou seja, menos compra de petróleo. Então, a Arábia Saudita queria que os países da OPEP diminuíssem a produção do petróleo para manter o preço, né? A Rússia não aceitou. A Rússia, embora não faça parte da OPEP, ela tem um poder político e de tomada de decisão muito grande em relação ao comércio mundial do petróleo, porque a Rússia também é um grande exportador de gás natural. Então a Rússia não aceita, isso fez com que, né, aliás, ela não aceita e fala que vai aumentar a produção. A Arábia Saudita também fala que vai aumentar a produção. Então hoje a gente tem muito petróleo no mercado e pouca gente comprando. Então o preço do barril do petróleo hoje está muito baixo. Tanto que na segunda ou terça-feira, né, o barril do petróleo chegou a ficar negativo, menos 30 dólares. Como que o barril pode ficar negativo? Porque os comerciantes que comercializam o petróleo estavam tendo que pagar, né, para armazenar esse petróleo. Por isso o barril do petróleo ficou negativo. Mas isso é uma questão, uma mentalidade. Nesse ano, que podem cair no vestibular, que foi, primeiro, a invasão do Iêmen na Arábia Saudita, e segundo, essa negociação entre a Arábia Saudita e Rússia, fazendo com que o preço do barril caísse. Tudo bem, pessoal? Desvantagens do petróleo. O estoque mundial está acabando. Existe derramamento acidental proposital de petróleo. A gente viu no começo do ano também a questão do óleo nas praias do Nordeste, né? Chegou até o Espírito Santo, se eu não me engano. A gente teve também, recentemente, um outro petroleiro que ficou encalhado também no Nordeste. Não chegou a derramar, mas acho que ficou encalhado. Então a gente tem grandes impactos ambientais na fauna marinha, né, com derramamento de petróleo. As guerras e conflitos, que a gente acabou de ver, e muitos derivados do petróleo, como plástico, não são biodegradáveis, né? A gente fala que a gente vive numa sociedade do petróleo porque, basicamente, tudo que a gente consome hoje tem plástico, ou seja, tudo é um derivado do petróleo. Beleza? Um dos impactos ambientais, então, que o petróleo causa na nossa sociedade atualmente. Passando, pré-sal. Aí no pré-sal a gente tem as bacias, bacia de Santos, bacia de Campos, né? Aqui é onde fica realmente a bacia do pré-sal no Brasil. Aqui tem um videozinho de como é formado o pré-sal, tá? Vou dar play aqui e vou acompanhando com vocês. Esse foi. Foi. Sabe como formou o pré-sal? O pré-sal é um conjunto de rochas sedimentares há mais de 100 milhões de anos, deixa eu dar uma pausa, né? No espaço criado pela separação de África e América. Então, lembra das aulas de geologia? Milhões de anos, bacias sedimentares, porque a bacia sedimentar é mais porosinha, então ela consegue armazenar, né, o petróleo entre a rocha, e o pré-sal vai ser ocasionado na separação da placa africana com a placa sul-americana, né? A gente tem as bacias de petróleo no Brasil, no oceano, por causa dessa separação. Opa, deixa eu voltar. Então a gente tem essa separação das placas e a criação do pré-sal no Oceano Atlântico, né? Então, nessa separação vão surgir lagos, né? E os sedimentos vão ser depositados nesses lagos, né? E essas rochas vão gerar depois matéria orgânica, né? Até aqui não existe oceano, o oceano vai vir depois, vai vir por cima, e aí sim a gente vai ter essa compactação, pressão, temperatura, formando pré-sal. Nas porções mais rasas, a gente vai ter essas rochas reservatórias. Então o pré-sal ele fica dentro da rocha, não é um lago subterrâneo, o petróleo fica dentro da rocha, né? Depois vai ser encoberto pelas camadas. O sal é uma camada do solo, né, que vai ser depositada dentro do petróleo. Quantas bacias? Não é importante quantas bacias, mas o pré-sal é importante ter uma ideia do que é o pré-sal, né? Mas quantas bacias não. Até porque, se for cair alguma questão, provavelmente vai cair sobre o pré-sal. Estou voltando aqui porque eu fui, voltei.
e não consegui voltar. Questão da matéria orgânica, da deposição das camadas. O importante é saber que essa origem se deu na separação do continente africano com o continente da América do Sul. Beleza? E assim, milhões de anos depois, surgiu o pré-sal nas bacias que a gente viu. Acho que acabou. Tranquilo? Vamos passar, então. Aí uma charge, né? Ainda nessa discussão do pré-sal, em julho de 2016, foi aprovada uma lei no Brasil que tira a obrigatoriedade da Petrobras da exportação de petróleo da camada do pré-sal. Qual que é o problema dessa lei? É que, por ser uma produção estatal, a Petrobras é uma empresa do Estado, e o petróleo, como o Brasil tem uma das maiores reservas de petróleo no mundo, isso é muito importante, né, para a economia nacional. A partir do momento que a gente tira a obrigatoriedade da Petrobras de produzir e de extrair esse pré-sal, a gente está dando uma riqueza mineral do Brasil para outras empresas, né? E a gente tem que pensar também que toda a tecnologia de extração do pré-sal é brasileira, é da Petrobras. Nenhuma outra empresa consegue, no mundo hoje, consegue extrair petróleo do pré-sal. É muito difícil, porque a profundidade é muito grande. Só a Petrobras. Quando a gente tira essa obrigatoriedade da Petrobras, a gente está dando, mais do que a riqueza mineral do Brasil, a gente está dando tecnologia e a gente está dando também informação para outras empresas, empresas privadas, principalmente. Então, tem uma crítica aí a essa nacionalização, essa privatização das empresas que podem extrair petróleo no Brasil hoje, a partir de 2016 até atualmente, até os dias atuais. Tranquilo? Sobre o gás, o Brasil também tem algumas reservas de gás importantes, principalmente no sul do Brasil. A gente tem as reservas principalmente no Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Né? Mas a gente também importa gás da Bolívia. Né? A Bolívia é um dos maiores produtores de gás do mundo. Né? O gás ele vai ter um baixo impacto ambiental, ele é fácil de transportar, a gente cria o gasoduto e traz esse gasoduto da Bolívia, né? Mas o gás apresenta riscos de asfixia, de incêndio e de explosão. Né? Acho que ano passado teve várias explosões no Chile de vazamento de gás, famílias brasileiras que estavam viajando no Chile e morreram por causa da asfixia do gás. Lembrando que o gás não tem cheiro, aquele cheiro que a gente sente quando o gás está vazando, ele é adicionado justamente para a gente prevenir esses acidentes. Tudo bem com o gás? O gás é mais tranquilo. Lembrando desse gasoduto importante que tem da Bolívia para o Brasil. Tá? Termoelétricas. As termoelétricas são usinas em que a gente vai queimar principalmente carvão para produzir energia. Né? Carvão e petróleo. Né? O Brasil tem algumas termoelétricas. Elas são muito usadas quando a gente tem um nível dos reservatórios das hidrelétricas muito baixo. Então, quando a gente não consegue produzir muita energia hidrelétrica, a gente acaba usando essas usinas termoelétricas. O maior produtor de gás natural é a Bolívia. A Bolívia é um dos maiores produtores de gás natural. Eu acho que o maior produtor hoje é a Rússia. Na América Latina, a gente tem a Bolívia e a Venezuela como os maiores produtores de gás natural, mas no mundo hoje é a Rússia. Tá? A maior parte do gás natural da Europa, quem exporta é a Rússia. Tudo bem? Europa, América do Norte e China tem muitas usinas termoelétricas. Ela vai ser construída próximas aos locais de consumo, ou seja, próximas às grandes cidades, e ela vai produzir uma poluição, né, atmosférica muito grande, porque a gente está queimando carvão, queimando petróleo, então muitos gases poluentes são jogados na atmosfera e vão causar principalmente a chuva ácida. A chuva ácida é quando a chuva é concentrada de gases tóxicos e acabam meio que deteriorando carros, monumentos, estátuas e outras coisas. Tudo bem com a termoelétrica? Tudo bem com a pergunta do gás da Rússia? Sim, sim, beleza. Energia nuclear. Energia nuclear ou atômica, né? Lembrando, a energia nuclear, ela não é renovável, porque a substância, né, mineral que a gente usa, que é urânio, ele também vai acabar, né, em algum determinado tempo. Ou seja, as reservas de urânio
não são infinitas, elas são finitas, né? Mas a energia nuclear é uma fonte limpa. Ela não é renovável, mas ela é limpa, porque ela não gera tantos gases tóxicos como o petróleo, como o carvão. Então, principalmente através do urânio, o 238 e o 235, enriquecimento de urânio. Tem vários vídeos na internet como funciona uma usina nuclear. Tem o Manual do Mundo, do Iberê, já viram esse canal? Ele visitou Angra dos Reis, então é bem legal esse vídeo, procurem. É bem legal entender como é a produção de energia dentro de uma usina nuclear. Tá? Os maiores produtores de energia nuclear do mundo são o Canadá, Austrália e o Níger, na África, né? Lembrando que o Níger tem questões ali com a França, né? A França, quase totalidade do território francês também é de energia nuclear. Existem 441 usinas nucleares em 34 países e mais de 90% estão nos Estados Unidos, no Japão, na União Europeia e na Federação Russa, né? A gente tem aí os impactos ambientais, que são as grandes catástrofes ambientais através de usinas. A gente teve a questão de Fukushima, no Japão, né, e a questão de Chernobyl. Assistam a série de Chernobyl, da HBO, muito boa, tá? Causaram grandes impactos no mundo. O Japão até hoje tem alguns impactos ali no mar, principalmente. O Japão pesca muito peixe, né? Então, teve um impacto importante ali na fauna marinha. E Chernobyl, vocês já conhecem também um grande impacto, quase que toda a Europa sentiu impactos da tragédia de Chernobyl. Então, como eu disse, não causa poluição, mas ela tem uma contaminação no meio ambiente através desse material radioativo, né, nuclear. E tem uma outra questão também, que é o lixo nuclear. Então, a gente não tem geração de gases, mas a gente tem geração de lixo nuclear. Esse lixo nuclear ele não pode ser jogado no lixão, ele tem que ser armazenado. Ele tem que ser contido com concreto, com caixas e armazenado num depósito. Então a gente tem uma geração de lixo nuclear, embora não tenha uma geração de gases nocivos à atmosfera. Beleza? Com energia nuclear. A gente termina aqui fontes de energia não renováveis. A gente vai para as fontes renováveis. E aí a principal delas, as hidrelétricas. Né? O Brasil tem a segunda maior hidrelétrica do mundo, que é Itaipu, fica no estado entre o Paraná e o Paraguai e a Argentina. Né? A maior delas está na China, que é Três Gargantas. Né? Itaipu, até a construção de Três Gargantas na China, era a maior do mundo. Hoje a gente tem a de Três Gargantas como a maior do mundo. Para a gente ter hidrelétrica, a gente precisa de rios caudalosos e planálticos com quedas d'água, né? Porque a energia hidrelétrica ela é originada através da velocidade da água. Então, quanto mais caudaloso é o rio, ou seja, quanto mais curvas ele tem, quanto mais quedas d'água ele tem, quanto mais alto ele for, mais velocidade essa água vai ter, e aí a gente vai conseguir produzir mais energia hidrelétrica. Canadá, Estados Unidos e Brasil são os maiores geradores de energia hidrelétrica do mundo. Prós e contras. Existe a questão que é um recurso natural, renovável, a água, né? Então, isso é um pró legal. O custo para produzir energia é baixo, né? A manutenção também. Mas o impacto importante é que ele altera a paisagem. Para a gente construir, tá vendo aqui em cima, nas duas imagens, né? Em cima da usina, a gente tem um lago, né? Esse lago ele é artificial. Então, para a gente conseguir inundar essa área, a gente precisa desmatar, né? E isso é um grande impacto para o meio ambiente, para a natureza. Um problema de Belo Monte que a gente vai ver no próximo slide. Então, eles alteram a paisagem, né, e causam muitos impactos ambientais, além de ter que deslocar as populações ribeirinhas, as populações que vivem do rio, que vivem da pesca, por exemplo, que acabam sendo impactadas, porque quando a gente represa a água, a vida, né, no rio, ela muda. Os peixes não conseguem mais entrar naquela região, eles vão para outra, muitos acabam morrendo por causa da vazão no rio. Então tem muitos impactos ambientais também contra as hidrelétricas. Belo Monte construída no Pará, né, toda essa área aí foi alagada, tá em vista de ser alagada, né. Tem ainda a complicação de que ela está dentro de uma reserva indígena, né, a área alagada está dentro de uma reserva indígena, então essa reserva, esses indígenas têm que ser realocados também, fora o impacto ambiental do desmatamento para produzir, né, aqueles reservatórios de água grandes.
Tá? Belmonte está meio esquecido da mídia, né? Mas foi um grande impacto ambiental que a gente tem no meio da floresta amazônica, né? No Brasil, que é a maior floresta do mundo. Por isso que tem o rompimento das barragens. Quando a gente fala de rompimento de barragens, como Mariana e Brumadinho, a gente está falando de barragens de extração de minérios. Tá? Aqui eu estou falando de produção de eletricidade, né? São as hidrelétricas. São dois tipos de barragens. Essas barragens de dejeitos, elas são para acumular os dejeitos que acabam sendo formados na extração de minérios. Né? Essa aqui é para produzir energia elétrica. Tudo bem, Sara? São diferentes. E aí também a gente tem as forças maremotriz, né? A força dos oceanos, que ela usa a força das ondas para produzir energia elétrica. Noruega, França e Canadá produzem muito essa energia. Tem um problema aí que o investimento para construção e para pesquisa é muito alto. E ela pode causar impactos ambientais, embora a gente não tenha tantos artigos publicados assim, na flora e na fauna marinha, né? Aqui na imagem a gente tem essas plataformas no Ceará, em Pacém, que geram energia elétrica através das ondas. Então, as ondas batem nessas plataformas, essas plataformas balançam e acabam, né, produzindo energia cinética, que depois vira energia elétrica. Tudo bem? Energia maremotriz, energia dos oceanos. A gente também tem a energia solar, né? Acho que essa é a mais comum para a gente vê em vários lugares. Aqui embaixo a gente tem a iluminação na raia da USP através, né, de placas fotovoltaicas. Né? A gente já tem nessa imagem aqui em cima telhas que já vêm com essa placa fotovoltaica, né? Mas ainda é muito caro. Né? Então ela não é muito democratizante, porque é uma tecnologia muito cara, mas é uma tecnologia interessante, né? Para a gente tentar reduzir essa dependência de energia não renovável. Ela é gratuita, ela é limpa, ela é renovável. Chile, Israel e Estados Unidos são os que mais produzem energia desse tipo. O Brasil devia produzir energia solar, porque a gente tem sol durante quase todo o ano. É muita burrice o Brasil não ter grandes campos de geração de energia solar. Tudo bem? Outra energia importante, essa eu acho que vocês talvez não conheçam, é a energia geotérmica, também renovável. A geotérmica são usinas de geração de energia que são colocadas, né, em cima dos limites das placas tectônicas. Então, a placa tectônica, a gente tem a fissura ali entre uma placa e outra, a gente vai ter ou uma rachadura no solo também, no relevo, a gente vai ter essa energia no interior da Terra subindo, aquecendo a água e produzindo energia elétrica. Então, energia geotérmica é a energia da Terra. Principais países que produzem energia geotérmica: Estados Unidos, México, Filipinas, Japão, Itália, Islândia, Nova Zelândia. Todos países que têm uma estrutura geológica um pouco intensa, né? Uma estrutura geológica com muita atividade. Por isso que eles produzem mais energia geotérmica. O Brasil não tem como produzir energia geotérmica porque não está em cima, né, de limites de placas tectônicas. Mas esses países que estão em cima de limites de placas tectônicas produzem energia geotérmica. Tudo bem com geotérmica? Beleza. Energia eólica, né? Outra grande fonte de renovável de energia, esses parques eólicos. O Brasil tem esses dois grandes parques eólicos, né? Um no Rio Grande do Sul e um na Bahia, né? Interessante que eles ficam próximo ao litoral, porque no oceano venta muito, então a gente vai ter essa geração eólica muito próxima ao litoral no Brasil, né? Atualmente, apenas 1,4% da energia gerada no mundo provém desse tipo de fonte, o que é muito pouco, né? Países também deviam investir mais nesse tipo de energia. O potencial é muito grande, né? Existe uma capacidade mundial aí de cerca de 40 gigawatts, né? Que é basicamente o dobro de Itaipu hoje. Né? Então, o potencial de geração de energia elétrica através dos campos eólicos é muito, muito grande. China, Estados Unidos, Alemanha, Índia, Espanha, Reino Unido, Canadá, França, Itália e Brasil produzem energia eólica, muita energia eólica. Teve uma frase, não sei se vocês lembram, da Dilma, que falou que é estocar vento. Eu acho que vocês lembram. E aí a imprensa caiu em cima, não tinha como estocar vento, não sei o quê, blá blá blá. E aí uma tecnologia, se não me engano, inglesa,
de que a galera começou a estocar, entre aspas, né? Estocar vento mesmo. Então, estocar essa energia gerada por energia eólica. O Brasil tem o Brasil já tem uma produção importante de energia eólica, e o Nordeste é uma região que produz muita energia eólica, e o Nordeste produz tanto que ele consegue redistribuir essa energia para o Sudeste. Né? Então, em épocas de seca, eu sei que ano passado isso ocorreu, né? Em épocas de seca, a gente não consegue produzir tanta energia através da hidrelétrica, e o Nordeste, que produziu muita energia eólica, conseguiu distribuir a energia eólica gerada lá para o Sudeste. Tudo bem? A energia da biomassa, e o Brasil tem um grande programa de biomassa, que é o etanol, o pró-álcool, né? É um programa 100% brasileiro de produção de energia através da cana, que vai virar álcool, né? Que vai virar um biodiesel, basicamente. Então, a gente tem o pró-álcool, que é esse processamento industrial da cana para gerar combustível, e a gente também pode queimar a matéria orgânica, a gente pode queimar a biomassa, o bagaço da cana, né? Quem já chupou cana, eu lembro da minha infância, chupava cana pra caramba no sítio que eu passava férias, quase todas as férias. E aí a brincadeira era entrar no mato, pegar cana, e a gente se reunia depois, né, na varanda e descascava a cana, e era muito legal. Isso não existe mais, né? A gente tá, sei lá, a sociedade tá morrendo, não existe mais isso. Mas a gente pega o bagaço da cana, queima o bagaço da cana e também gera energia, porque o açúcar é um produto, né? A cana de açúcar é um produto altamente calórico. Então, queimando essa biomassa, a gente também consegue obter energia. Tudo bem? O pró-álcool vai ser criado em 75, vai ser implantado na Zona da Mata, no Nordeste, na Baixada Fluminense, em São Paulo, lembrando que é um programa da ditadura militar, né? E aí o biodiesel, né? A gente também produz, além do pró-álcool, né, além do etanol, a gente tem outros biodiesels através de sementes, através de oleaginosas que o Brasil produz. A gente tem biodiesel através da castanha do Pará, da castanha do caju, né? Biodiesel através do bagaço do cacau, né? Então, outros produtos calóricos, né? Outras culturas calóricas, produtos calóricos, a gente queimando, a gente consegue também produzir energia. Tudo bem? Existe aí a gente vai ter uma superexploração da mão de obra, 8 toneladas, ela é menos poluente, o Brasil é líder nessa tecnologia. Existe um possível aumento de preços e falta de alimentos por causa disso. A gente vai acabando, tipo, a cana de açúcar hoje, antes era produzida só açúcar, hoje vai para o álcool. A gente planta cana mais para produzir etanol do que para produzir açúcar. A gente também vai ter, talvez, uma falta de alimentos aí mais para frente. 45% dos veículos no Brasil são movidos a álcool, isso é muito importante. A gente já tem quase metade da frota de veículos no Brasil produzidos, movimentados através de álcool, não de gasolina. Para fechar a aula, porque eu já passei alguns minutinhos, qual que é a solução? Gente, eu quero ler um pouco de vocês, ouvir um pouco de vocês. A gente viu todas as matrizes, então a gente viu carvão, petróleo, urânio, biomassa, hidrelétrica, eólica, solar. Qual que é a solução para a gente ficar cada vez menos dependente, né, em energias renováveis? Uma delas é sim investir em energias renováveis, né? Eu diria que com o coronavírus, e a gente vendo agora essa questão do preço do petróleo, por exemplo, ficando muito baixo, né, embora o preço baixo a gente consegue comprar mais, mas a gente não precisa comprar porque não tem onde usar, porque a gente não está movimentando carros, não está movimentando aviões, etc. Eu acho que essa parada da economia, ela pode servir muito bem para a gente tentar agora reverter esse processo de energia para a produção mais limpa, para uma produção mais sustentável, uma produção mais limpa, né? Mas a principal solução é diversificar a matriz. A gente não precisa ficar só dependente do petróleo ou só dependente do carvão. A gente não precisa também não produzir mais petróleo e não produzir mais carvão, né? Claro, seria interessante não produzir mais petróleo e não produzir mais carvão, mas isso não é viável a curto espaço de tempo, então a gente precisa de um tempo para modificar aos poucos. Mas a gente pode investir em várias outras energias. A gente produz um pouquinho de petróleo, a gente produz um pouquinho de carvão, a gente produz um pouquinho de hidrelétrica, a gente produz um pouquinho de biomassa, um pouquinho de eólico, um pouquinho de solar, um pouquinho de ondas,
né? Então a gente tem que diversificar essa matriz energética para aí sim, daqui 20, 30, 40 anos, a gente ter uma produção estritamente renovável, uma produção estritamente limpa. Beleza, pessoal? Tudo bem? Dúvidas sobre a aula? Eu vou parar aqui. Cadê? Interromper o compartilhamento. Parando a aula. Vou voltar aqui. Tranquilo com a aula de hoje? Sim, é o meu modelo de aula. Que bom que vocês gostaram. Que bom mesmo. Matriz energética é a principal fonte de energia? Como assim, Letícia? Não entendi. Matriz energética é o total da energia que o país produz, tá? Então, o Brasil, por exemplo, a matriz energética do Brasil, ela é diversificada. Embora a gente ainda concentre no petróleo, a gente tem uma alta produção de hidrelétrica, por exemplo. A gente também tem uma produção de nuclear, a gente também tem uma produção de eólica, de solar. Então, matriz energética são todas as matrizes, são todas as fontes que o país usa para obtenção de energia. Tudo bem, Letícia? Não, Letícia não, que foi? Tudo bem, Letícia? Ah, tá, é um conjunto, é isso aí, é um conjunto. Tranquilo, pessoal? Vou disponibilizar essa aula gravada lá no Drive, vou tentar pôr no YouTube e eu mando o link para vocês. Vou disponibilizar o próprio PowerPoint também, tá? E aí os exercícios daqui a pouquinho já estão lá no Drive e no Classroom. É isso, pessoal. Que bom que gostaram. Qualquer dúvida, me chame no WhatsApp ou perguntem lá no Classroom, que eu estou disponível para responder vocês. Beleza? A gente se vê então sexta que vem com outra aula. Vou tentar gravar as outras aulas e disponibilizar para vocês também. Tá bom, pessoal? Beijão e tchau, tchau. Até sexta.